Bom, eu sou a Paula, eu faço parte da equipe do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e eu estou hoje como coordenadora do projeto Fortalecimento da Gestão Estadual do SUS e dessa plataforma digital de aprendizagem, tá? É, Em nome da diretora da Sustentabilidade e da Responsabilidade Social, Ana Paula Pinho, eu quero dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui hoje. Esse é um projeto que é desenvolvido no âmbito do PROAD SUS, né? O PROAD é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS. É um projeto desenvolvido em parceria com o Ministério da Saúde e com o CONAS. E o objetivo desse projeto, né? Eu sei que tem algumas pessoas aqui que não conhecem tão a fundo, é apoiar as secretarias estaduais de saúde em três pontos: nos processos de monitoramento e avaliação dos planos estaduais de saúde, nos processos de planejamento dos próximos planos estaduais de saúde e no aprimoramento de É isso práticas de mesmo. gestão das equipes que conduzem esses dois processos, tá, pessoal? Essa plenária aqui de hoje, ela se desenvolve dentro da plataforma digital de aprendizagem, que é uma das estratégias desse projeto, e a gente está na unidade curricular 3, né? Então, a gente já desenvolveu aí outras unidades curriculares. A unidade curricular 1, que tratou do monitoramento e avaliação, a 2, que tratou de financiamento e orçamento dos planos estaduais, e a gente chega agora na unidade curricular 3, que trata da estruturação de processos licitatórios para a contratação e aquisição de bens e serviços de saúde. E qual que é a proposta dessa unidade, né? Ela tem dois temas. Esse tema faz uma abordagem da efetividade das contratações públicas e da importância para o planejamento. E aí a ideia desse tema é, primeiro, resgatar o arcabouço normativo sobre os processos licitatórios, né, em saúde, entender quando e como proceder nas contratações públicas com diferentes formas, modelos de gestão, analisar o papel da gestão do SUS, tá? Resgatar as macrofunções da gestão em saúde, refletir um pouco sobre a importância da contratualização e da regulação dos serviços e entender qual que é a responsabilidade da gestão nesse processo de contratação de bens e serviços. A gente estava conversando um pouco sobre essa unidade. Eu acho que essa unidade curricular ela tem uma proposta que é bastante ousada, né? Bastante desafiadora. Por quê? Porque ela traz para o diálogo, ela traz para dentro do processo de monitoramento e avaliação do Plano Estadual de Saúde aqueles técnicos e técnicas, né? Boa parte de vocês que estão aqui que atuam em setores que são responsáveis pelo processo de licitação em compras, né? Já entendendo que essa integração entre áreas, né, entre a área de licitação e compras, entre a área de planejamento, de monitoramento e avaliação, ela é fundamental para a execução das estratégias, das ações e dos serviços em saúde. Então, essa unidade, ela se propõe a integrar aí essas áreas, esses diferentes setores, né, para que conversem, para que a gente consiga apoiar aí no desenvolvimento e na organização de processos. E olha só que coisa interessante. A gente tem, quando vocês fizeram a inscrição, a gente pergunta para vocês quem faz parte do grupo de trabalho do projeto e quem não faz parte. E nessa unidade, a gente tem 43% de participantes que não fazem parte do grupo de trabalho do projeto. Então, isso é super importante para a gente entender essa proposta, né? Então, de fato, a gente tem muita gente que estava de fora, né, do projeto e que agora está integrando aí o nosso processo de trabalho. E dessas pessoas, a gente tem 64% que atuam diretamente com processos de licitação e compras. Então, somos nós aqui, são essas pessoas que estão hoje participando da PDA, tá? Qual que é a proposta do encontro hoje? Primeiro, conversar um pouquinho sobre aquelas questões de aprendizagem que vocês definiram, no grupo do Estado como importantes para aprofundamento. Conversar também sobre as questões que ainda ficaram depois que vocês fizeram aquele processo de pesquisa e de reflexão coletiva com as pessoas do grupo de trabalho da secretaria, e ainda conversar sobre outros pontos que vocês entendam e que sejam pertinentes para trazer aqui para esse espaço. Então, a gente tem mais ou menos essas três perspectivas hoje para fazer na nossa conversa aqui. Bom, como que vai funcionar a dinâmica? Eu vou ler para vocês algumas questões de aprendizagem que foram trazidas por vocês e que foram inseridas lá na plataforma, tá? Então, isso é fundamental. Tudo que eu estou trazendo aqui é o que foi registrado lá na plataforma.
Depois eu vou ler um pouquinho as lacunas, ou seja, as questões que ainda não foram, as respostas não foram obtidas, isso é bem importante. E aí eu vou abrir para vocês comentarem e refletirem sobre o que foi trazido. Para essa unidade, estão aqui conosco a Luana Tironi, tá? Depois eu vou pedir, quando eu estiver falando, gente, se vocês quiserem dar um oizinho assim, com esses ícones, tá? Os especialistas, é legal também. A Luana, ela é professora, ela é pesquisadora em financiamento e sanitarista, ela é mestre em saúde coletiva pela Universidade Estadual de Londrina. Atualmente, ela é docente de saúde coletiva também na graduação de medicina da Unicesumar e consultora de projetos do Rede Colaborativa e Regionalização pela Beneficência Portuguesa. O Júnior, que é o nosso outro especialista aqui, o Antônio Júnior, ele é assessor técnico hoje do CONAS, né, o assessor de administração e finanças, formação de contador, especialista em finanças pela Universidade Federal de Santa Catarina, foi servidor público por 39 anos, já foi diretor executivo 2 vezes do Fundo Nacional de Saúde, no Ministério da Saúde, já ocupou aí vários cargos na Agência Nacional Suplementar, entre muitas outras experiências, né? O João Felipe Marques, que é o outro especialista que está aqui conosco, que está inaugurando esse espaço, né, João? Ele é professor também, pesquisador e sanitarista, mestre e doutor em saúde coletiva pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, tem experiência na área de gestão e planejamento do SUS. Lógico que nossos 3 especialistas, eles são muito mais do que isso, vocês vão ter oportunidade de ver um pouquinho, e essas são as experiências aí que a gente traz como um resumo da carreira deles, tá? Bom, então, a cada 3 comentários, né? Depois que eu falar aqui as questões de aprendizagem, a cada 3 comentários de vocês, eu vou chamando a Luana e o Júnior para dialogar com o que foi trazido. E aí eles têm um espaço de fala de no máximo 5 minutos. A gente vai ficar bem atento com o tempo para a gente permitir que todos possam falar. Acho que esse é um momento importante para a gente dar esse espaço também e conseguir todo mundo se escutar. E aí a gente vai intercalando aqui. Eu vou fazer uma mediação em parceria com a Niara Correia, que também está aqui. A Niara, se quiser dar um oizinho. E a gente vai interagindo com vocês, tá? A gente tem os nossos combinados, né? Eu vou até compartilhar aqui um slidezinho, ver se vocês estão vendo. Estão vendo? Tá em modo de apresentação agora? Agora Só não foi, sei. né? Foi, agora sim. Ah, legal. Então, combinados para esse momento de interação que é virtual, né? Manter os microfones desligados enquanto a gente estiver falando, né? Enquanto você não estiver falando. Fique muito à vontade para interagir usando o espaço do chat, tá? Então, o chat é um instrumento fundamental para a gente. Quando quiser falar, faz a inscrição, né? Tem uma mãozinha ali, que é um ícone que fica quase no meio da tela, né? Vocês vão ver se tiver dúvida, a gente vai orientando. E aí levanta a mão que a gente vai chamando, tá? Antes de iniciar a sua fala, é legal apresentar qual é seu nome, qual é a sua secretaria, né? Pra gente, e setor também, é bem legal, pra gente saber de onde você fala. E a gente pede para quando for falar não exceder 2 minutos, justamente para permitir que todos falem, tá bom? Vou parar aqui o meu compartilhamento. Beleza. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês das questões de aprendizagem, tá? Do que foi inserido por vocês lá na plataforma. A gente deu uma organizada nessas questões por núcleos de sentido, por eixos temáticos. Então, um bloco fala sobre planejamento, o outro bloco fala sobre governança de processos de licitação e compras, outro bloco de contratualização na perspectiva de oferta da atenção de serviços em saúde, e outro bloco da contratualização na perspectiva jurídica, tá? Bom, em relação ao planejamento, o que surgiu de questão de aprendizagem, tanto que vocês definiram na secretaria quanto individual? Como o planejamento estratégico pode ser orientador das prioridades para contratações públicas? Então, essa foi uma pergunta. Como promover a comunicação entre setores administrativo e financeiros e jurídico e áreas técnicas? Como relacionar as aquisições ao Plano Estadual de Saúde? Em que momento ou como as aquisições e contratações devem ser descritas e mencionadas no próprio PES?
Existe alguma forma de mencionar no Plano Estadual de Saúde, na Programação Anual de Saúde e na LOA, as aquisições de demandas políticas que não estão contempladas no planejamento da SES, para que de alguma forma tenha relação entre esses interesses e estratégias? Como ampliar o entendimento do planejamento como definidor de contratualizações públicas? Esse é um processo importante para a efetividade das contratações. Como são definidas as prioridades de contratações? Também é uma outra pergunta. Poderia ser por meio das necessidades de saúde? Como melhorar o desempenho geral nas contratações e licitações envolvendo articulação entre setores, o planejamento por setor, o apoio técnico com elaboração de notas e manuais, e qual a importância do gestor e do fiscal no contrato no acompanhamento desse contrato? Quais são hoje as ferramentas disponíveis para melhorar o planejamento dentro de uma secretaria de maneira mais informatizada? E aí, por último, dentro desse bloco de planejamento, o que precisamos fazer antes de efetivar um contrato que não esteja alinhado aos objetivos e ações propostas nos instrumentos de planejamento da SES, né? Inclusive, essa já foi uma pergunta que foi feita ali. Em relação à governança dos processos, a gente teve perguntas como o controle externo e interno podem orientar as equipes nas secretarias na elaboração de processos de contratualização de ações e serviços de saúde? Quais são os fluxos e atos normativos para aquisição de bens e serviços da secretaria? Quais são as principais causas da morosidade ou fracasso nas licitações? Quais são as penalidades legais para os gestores quando o processo de licitação não obedece aos critérios legais? Essa pergunta, inclusive, surgiu com certa recorrência. Como elaborar um plano anual de contratação que contemple toda a demanda da saúde da rede própria? Quais são os limites da ação do gestor, que é o ordenador de despesas, para o atingimento do bem comum, em detrimento do descumprimento da legalidade? Aí a gente tem um outro bloco de perguntas que foram feitas e que a gente organizou dentro do tema da contratualização na pesquisa. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Então, legal. Sim, Paulinha. Da contratualização na perspectiva de oferta da SPS. Vamos lá. Não há como estruturar melhor a rede existente dessa secretaria para atender a população-alvo antes de aprimorar as instituições filantrópicas? Qual o principal arcabouço normativo no SUS para licitações públicas em saúde? Qual a diferença entre contrato e contratualização? Também foi uma pergunta que veio bastante, né? Quais são as responsabilidades da gestão do SUS na contratualização, regulação dos serviços de saúde? E aí eu vou entrar no último bloco, que trata da contratualização um pouco mais na perspectiva jurídica, né, de direito administrativo. Traz muita questão da transição das leis. Como está ocorrendo o processo de substituição da Lei 8.666 para a Lei 14.133, que vai ocorrer no próximo ano nas diversas unidades da federação? Essa também foi uma pergunta bastante recorrente. Quais são os fundamentos legais para um processo de licitação ser dispensado? Qual é a vantagem de se utilizar para a contratação o sistema de registro de preços, sabendo que o órgão promotor realiza uma licitação e convida outros órgãos a participarem? A licitação é feita na modalidade de pregão ou concorrência e do tipo menor preço, porém, em sua totalidade não significa qualidade do produto. Essa é uma grande questão. Porém, são gastos os recursos já escassos, os quais são utilizados para aquisição de bens de baixa qualidade. Qual a responsabilidade do gestor sobre essa questão? Uma outra pergunta que veio também é: as licitações funcionam em duas fases, uma interna e outra externa. Qual das fases exige maior conhecimento técnico e pode ocasionar na impugnação do processo? Outra pergunta: quais são os pareceres e solicitações de justificativas mais recorrentes na secretaria nos processos de contratualização de ações e serviços? Como é feito um plano anual de contratação? Essa pergunta também já veio com certa recorrência, né?
que é o PAC. O parecer da Procuradoria vincula a ação do gestor, o que diz a jurisprudência sobre isso? E uma última, o que mais gostaria de aprender e aprofundar é de como elaborar com precisão esse plano de contratações, o estudo técnico preliminar e o plano de tratamento de risco do macroprocesso de contratação, utilizando os parâmetros e a metodologia à luz da Lei 14.133. Então, essas foram as principais questões de aprendizagem que vocês elaboraram, tanto individuais quanto em grupo. E agora eu vou compartilhar com vocês, por último, para a gente já abrir aqui, as questões que surgiram como lacunas, tá? Ou seja, as questões que ainda ficaram para serem, para gerarem um processo de aprendizagem, ou seja, a partir da pesquisa e da conversa ainda não foi tida a resposta delas, tá? E aí eu vou compartilhar para vocês verem no Excel, até para valorizar esse processo. Não foram todas as secretarias, né, que chegaram nesse ponto, então é legal que mesmo depois da plenária vocês insiram lá na PDA se ainda ficaram algumas lacunas, tá? Então eu vou começar aqui. O Pará pergunta assim: quais são os critérios que a administração pública adota? Opa, peraí. Pode adotar para conceder autonomia aos órgãos administrativos para os processos de aquisição de bens e serviços? Essa descentralização poderia beneficiar esse processo? Como acontece o controle do quantitativo e a necessidade de licitações para aquisição de bens e serviços pela administração pública? Considerando, né, uma vez que essas aquisições devem estar pautadas em necessidades e prioridades expressas em prévio planejamento, os quais nem sempre conversam entre si. No Amazonas, eles gostariam de saber mais sobre a influência jurídica sobre o processo de licitação. Na Paraíba, eles perguntam: a pergunta sobre o PTR me trouxe questionamento de como colocar em prática esse instrumento aqui na secretaria e quem efetivamente seriam as pessoas envolvidas nessa confecção. Agora, No Rio Grande do Norte, oi? Alguém quer falar? No Rio Grande do Norte, a pergunta é: primeiro, existe lá uma estrutura organizacional com uma central de compras, e aí eles perguntam quais são os pontos negativos e positivos, né, dessa estrutura, quais os limites da ação do gestor, ordenador de despesas, para o atingimento do bem comum em detrimento do descumprimento da legalidade. E o parecer da Procuradoria vincula a ação do gestor, o que diz a jurisprudência? O Rio de Janeiro perguntou também como está acontecendo esse processo de transição de substituição da Lei 8666 para a Lei 14.133, né, de diversas federações, né? Então, um pouquinho desse compartilhamento de como isso está acontecendo. No Mato Grosso, a pergunta é: eles ainda questionam acerca da comunicação com a área requisitante em relação aos novos termos, né, da nova lei, pois ainda há muita resistência em se utilizar e aplicar o normativo. Além disso, há ainda a presença da dualidade entre fazer o que é preciso, determinado em lei, e fazer o que foi mandado pelos superiores. No Mato Grosso do Sul, eles apontam, eles querem saber ainda qual é a diferença entre contrato e contratualização, né, que foi uma questão bastante recorrente. O gestor é responsável pelo ordenamento das despesas. De qualquer forma, a responsabilidade da gestão está interligada com os processos definidores de uma contratualização. Dúvidas sobre instrumentos de contratação. Qual a diferença, né? Que diferença existe entre termos de cooperação, convênios, contratos de gestão, contratos administrativos, plano operativo, entre outros. E aí, no Rio Grande do Norte, a gente separou também. Eles perguntam, eles querem saber, né, sobre se existem experiências exitosas com compras centralizadas na secretaria ou em outra secretaria dos governos estaduais, a partir das demandas dos hospitais e de outras unidades de referência, né, laboratórios, hemorredes, ou da rede própria. E eles queriam saber um pouquinho mais sobre a elaboração desse plano de contratações anuais, né, de uma experiência já em curso. Então, aí é uma demanda para que vocês compartilhem essas práticas entre vocês. Eu vou parar aqui agora o compartilhamento.
Bom, gente, vocês viram que tem bastante coisa, né? Tem perguntas bastante interessantes, inclusive. Agora eu vou passar para a Niara, tá? E aí a Niara vai conduzir agora esse momento junto comigo, em que a gente vai interagir e vocês vão falar um pouquinho mais sobre as impressões de vocês e o que vocês gostariam de apontar, tá bom? Niara, é com você, querida. Obrigada. Nada, imagina. Olá, boa tarde. Eu sou a Yara Corrêa, consultora pedagógica aqui da plataforma da PDA, da nossa PDA, e eu acho que nem quero me demorar aqui, já quero fazer o convite para os participantes que estão conosco, à luz dessas questões de aprendizagem agrupadas por núcleos de sentido, que a Paula fez a leitura, das lacunas apresentadas. Já faço o convite aqui para a gente fazer uma primeira rodada de comentários. Fiquem à vontade para fazer as inscrições, para que a gente já passe na sequência aí para uma primeira rodada também com os nossos especialistas. Então é com vocês, por favor. Quem gostaria de fazer algum comentário via chat, via levantando a mãozinha, certo? E o nosso pacto é 2 minutos, até 2 minutos quem falar, e eu escolhi aqui o coelhinho, tá bom? Jogo o coelhinho aqui no meu vídeo para dar aquele toque, para dar uma acelerada, caso a pessoa esteja se estendendo na fala, para a gente não fazer aquele movimento de interromper, etc e tal. Combinado, gente? Com vocês. Quem gostaria de se colocar? Nenhuma pergunta por enquanto? Não tem problema não, porque eu tenho certeza que os nossos especialistas estão aqui prontos para fazer uma primeira rodada, então eu vou fazer o seguinte, passo para Antônio, Carlos, para a Luane e para o João Felipe, 5 minutos iniciais para cada um de vocês, e eu tenho certeza que o grupo vai aquecendo conforme vocês forem falando, tá bom? Bora lá! Posso começar? Pode ser? Então vamos lá, né? Pessoal, hoje, na realidade, falar um pouco desse tema é um pouco, como se diz, instigador para quem está na gestão, porque é uma grande dificuldade no trabalho, lá no dia a dia, esse tema tão importante, né? Quando a gente fala da questão de contratação, né? E aí a gente vê várias perguntas, muito no sentido um pouco do planejamento, um pouco da questão de governança dos processos de licitação e compras, outras na questão da contratualização na perspectiva jurídica, né? E tem algumas coisas que também não estão muito na nossa governabilidade, mas que eu acho que é fundamental a gente resgatar aqui. Eu acho que para a gente aquecer um pouquinho, e aí próprio nas perguntas que a Paula foi colocando ali, algumas perguntas ainda que ficaram ali na lacuna de aprendizagem, acho que vale a pena resgatar a importância do planejamento. Então, quando a gente pensa em fazer uma questão de contratação, contratualização, né, a gente precisa resgatar o que nós temos de necessidade de saúde do território. A primeira coisa é essa. Da onde que sai o ato que impulsiona, né, o termo de fomento, o termo de referência para esse processo de contratualização, né? Eu tenho que lembrar do meu planejamento, eu tenho que lembrar da minha gestão orçamentária, eu tenho que lembrar do meu financiamento. E aí, quando a gente fala de necessidade de saúde, parece que é a coisa mais simples do mundo. Vamos lá, pegar um plano estadual de saúde, um mapa estratégico, eu coloco lá todos os indicadores, verifico o que eu posso, o que eu não posso, como que está, essa é a minha prioridade. Ótimo, vamos lembrar que para fazer ações eu preciso de gestão orçamentária e financeira. E aí sim eu entro em como fazer. O como fazer entra essa questão de contratualização. Então eu tenho definido o que eu tenho de necessidade no meu planejamento, eu tenho definido o que eu tenho de recursos, e aí sim eu vou de fato em como que eu vou contratualizar esse serviço. Aqui eu vou dar um adendo e depois o João Felipe, o Júnior pode. O Júnior é o Antônio, tá, gente? Antônio Carlos, mas que a gente chama de Júnior. O Júnior pode dar um adendo melhor sobre essa questão, mas quando a gente fala dessa contratação, eu estou falando de contratação, às vezes, de
serviços, né, de hospitais, de serviços onde prestarão assistência, e eu também estou falando da contratualização em relação a questões de licitação de itens, de materiais, que aí existem também algumas necessidades. E aí eu vou polemizar um pouquinho mais, já que é para a gente fazer esse momento aqui de discussão, então vamos polemizar um pouquinho mais. Vamos lembrar que nesse processo nós também temos a questão dos órgãos de controle, que vocês colocaram em algumas questões, uma preocupação, e aí eu vou resgatar a importância também do controle social nesse processo, de resgatar a participação do controle social nessa questão do planejamento e, principalmente, trazer a questão da contratação de uma forma transparente. Então, como que é feita essas contratações de uma forma transparente para a população, transparente para toda a equipe, lembrando que tanto o planejamento quanto a questão de contratação faz parte de uma das funções da regulação. A regulação também está nesse processo. Então, são várias questões aí que nós temos aí para problematizar, para a gente discutir e, na realidade, enfatizar a importância da gente ter uma responsabilidade não só sanitária, mas de gestão desse processo, né? Outros colocaram também muita questão da questão da comunicação, né? Como que eu faço isso? Bom, se tivesse a receitinha. Eu falo que é o cafezinho, o Júnior fala que é o churrasco, chama para o churrasco, porque é a forma que a gente tem realmente de trabalhar em conjunto, né? Dentro desse processo. Acho que eu vou deixar um pouquinho mais aqui, daqui a pouco a gente volta, vou deixar para o Júnior dar um esquenta aqui, depois o João Felipe, que está já acabando o meu horário, tá bom? Vamos lá, pessoal. Bom, boa tarde a todos, a todas. A aluna foi cirúrgica, eu não tenho muita coisa a acrescentar no que ela falou, porque é uma linha de pensamento que a gente tem, e acho que eu falo logo em seguida, porque deixo para o João já entrar mais nessa questão assertiva da norma, essa alteração, as dificuldades. Mas, assim, lendo tudo que vocês escreveram, né, ao longo desse tempo, que a gente vai recebendo também, e ainda temos aí a sorte, depois no final, de ter uma consolidação que nos é entregue, né, com todo esse material que vocês produziram, né, eu fiz aqui eu já tinha feito antes, mas na verdade a gente já tinha uma noção, né, das questões pela leitura que a gente fez em cima daquilo que vocês colocaram na plataforma. Então, assim, de uma forma muito rápida, para deixar aí o João, né, realmente tentar esclarecer, a coisa é um negócio incrível, gente. Gestão é um negócio assim desafiador, né? E a gente percebe muito uma certa ansiedade, né? De que como se as coisas fossem sim feitas por receitas, né? Nós temos aqui vamos tirar de uma gaveta aqui um aplicativo que vai solucionar todos os nossos problemas. A gente não pode esquecer que toda a relação nossa da gestão ela é feita por pessoas. Então, a primeira coisa que tem que ser feita quando você tem pessoas envolvidas é dialogar. Mas dialogar com um certo conhecimento para poder casar os saberes diferentes, né? Porque não adianta todo mundo saber a mesma coisa. Em alguns momentos, eu vou precisar saber de coisas diferentes. Então, a montagem de equipe é um negócio desafiador. Então, a definição de perfis é importante, né, para que a gente consiga achar soluções e não buscar receitas prontas para seguir, né, um certo roteiro. Então, assim, o planejamento é a origem de tudo. Então, se eu pular o planejamento, vocês podem ter certeza, já com o planejamento já teremos problemas. Se a gente pular o planejamento, eu só terei problema. E aí as coisas começam a degringolar de maneira tal que cria dificuldades para a gente, e o nosso dia, o nosso horário comercial parece que é muito pouco, né? O sinônimo de trabalhar muito não é um sinônimo de eficácia, né? Eu tenho que ter organização, eu tenho que saber mapeamento de processo, eu tenho que entender tudo o que me circunda para poder chegar no ponto que eu quero. E o que a Luana fala é o que nós falamos a vida toda nesse nosso processo. Eu fui executor durante muito tempo, fui ordenador de despesa, e sempre entendi que grande parte dos meus problemas era justamente não ter sido preparado anteriormente, não ter sido feito um processo de planejamento, né?
a oferta de cuidados em saúde, ela é organizada a partir de perfis epidemiológicos no território e na própria sociedade. Então, eu tenho que levar isso em consideração como outras variáveis, né? Uma coisa, eu sempre falo isso, embora a gente esteja num momento complexo, mas em saúde, as questões técnicas deveriam ser mais importantes que as questões políticas, né? E pelo que a gente vê aí, as dificuldades de, às vezes, querem que eu faça uma coisa, e como é que eu enquadro isso dentro de norma, fica difícil levar a coisa para frente, né? E a gente não pode esquecer que todo mundo que opera na gestão tem um CPF só. E é desse CPF que vai ser cobrado as situações. Eu, na época que eu era diretor do Fundo Nacional, eu sempre dizia assim, o diretor do fundo tem que ter 2 CPFs. O CPF do diretor do fundo e o CPF da pessoa física. Porque é injusto. É injusto. Você tem que estar debatendo com o controle social, que é um debate bastante profícuo, o debate com o controle, que são os que fiscalizam a nossa gestão. E aí, a gente não pode esquecer, né, que na administração pública, a gente vai ser avaliado pelas questões técnicas e não pelas questões outras, as questões técnicas que eu pratiquei ou deixei de praticar. Então, essa convergência de temas, ela tem que ser muito bem tratada, muito bem alinhada. O conhecimento é o principal aliado do gestor, né? O diálogo é o principal aliado do gestor. As normas estão aí, nós não precisamos mais inventar norma, como a gente está vendo aí, todo dia tem uma notícia diferente, agora tem a história, né, dos consórcios, o impacto disso na questão da regionalização, enfim, nós não precisamos mais inventar, nós temos que fazer a roda girar, a roda já foi inventada. E a nossa grande dificuldade, né, é justamente fazer a roda girar, porque a gente fica muito tímido, mas aí essa timidez, ela é por falta de conhecimento, é por falta de diálogo com os pares, e a gente tem que entender o seguinte, o chefe não é rei, né? Não existe chefe rei, existe o chefe com uma responsabilidade maior para conduzir um certo processo. Então, todos nós temos que estar abertos a discussões para fazer o melhor possível naquilo que nós temos a nossa responsabilidade vinculada, né? E é isso, é mais para esquentar aí o nosso início de conversa, né? A gente quer ouvir bastante vocês, embora, né, vocês podem ter certeza que a gente leu tudo que vocês escreveram, ou não vou dizer tudo, ou quase tudo, mas há uma convergência muito grande nas questões que vocês colocam, né? E a gente então tenta, através da nossa expertise, passar, né, alguma coisa que possa ajudar vocês a diminuir essa ansiedade, porque não é fácil, né? Hoje eu falo de uma maneira muito tranquila, porque já passei por processos desse aí e não era fácil assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Mas grande parte dos problemas que nós temos é justamente porque o início não é olhado. Para ter planejamento, eu preciso ter recursos humanos para fazer o planejamento não brota. Ele não é espontâneo, ele é motivado. O recurso humanos, perfis adequados. Então, é uma junção de causas que nos levam, muitas vezes, a ter mais dificuldade do que facilidade no nosso dia a dia, por falta de conhecimento, por falta de diálogo. E é isso que a gente busca, né, colocar para quem está aí na operação, a importância desses requisitos para que a coisa flua com mais, vamos chamar assim, com mais tranquilidade, né? Então, era isso, né? Como a gente falou de novela no início aí, então, câmbio, eu passo para o João. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Faz algum tempo já que eu tenho me dedicado a estudar a contratualização no Sistema Único de Saúde, e vou dizer para vocês, ser bem sincero, é um tema super complexo, porque ele envolve, além de questões jurídicos legais, o próprio direito administrativo, questões mais voltadas aos processos licitatórios, e além disso, né, toda a regulamentação do próprio setor saúde, né, do próprio serviço, do sistema de saúde em si. Então, a convergência de todas essas informações é importante para que a gente possa, como a Luana falou, ofertar serviços para a população. E aí, na minha perspectiva, a oferta de serviços é a principal função gestora, né, dentro do Sistema Único de Saúde, né? Então, qual que é, né, na minha
né? No meu pensamento, o papel do gestor, afinal de contas, é que ele possa ofertar os serviços de saúde. Mas para que ele possa ofertar serviço, ele precisa conhecer a tua demanda, ele tem que conhecer o território, ele precisa passar por um momento muito intenso e complexo de planejamento, que não é simples nem rápido e que envolve muitas secretarias, até, né, a oferta, as ações de serviços públicos de saúde chegarem até o cidadão. Então, uma das questões que eu queria pontuar, né, nesse início de discussão, e que vocês trouxeram, inclusive, né, dentro dos questionamentos, das questões importantes que vocês pontuaram dentro da PDA, é a diferença entre contrato e contratualização. Acho que isso é importante para que a gente possa dividir aqui um pouquinho da nossa fala. Então, toda vez que a gente fala de contrato, a gente está falando de um instrumento normativo jurídico, né, de relacionamento entre duas partes, certo? E quando a gente fala de contratualização, na verdade, a contratualização em si, ela é considerada um neologismo. Se for procurar no dicionário, não encontra essa palavra. A contratualização, ela é uma produção, né, dentro do Sistema Único de Saúde, que vai para além do contrato propriamente dito. Então, se eu falo de contratualização, né, ele já vem embutido na perspectiva de que o contrato existe, ele já está ali, mas a relação entre os atores, ela precisa acontecer. E essa relação, ela favorece a governança, ela favorece a organização de metas quali e quantitativas, ela vai para além do próprio contrato em si. Então, sai de uma questão muito abstrata, às vezes, né? Ou puramente material e entra na relação entre os atores. A contratualização e a própria pactuação, né, são neologismos que o SUS trouxe para dentro do sistema e incorporou dentro da lógica de organização do sistema. Então, hoje a gente fala contratualização como sinônimo de contratação. Agora, um contrato administrativo, um convênio, um contrato de gestão, um processo de licitação, ele está mais, né, relacionado à contratualização, ao contrato propriamente dito, e aí, como a Luana disse, né, o contrato voltado à aquisição de bens, né, e a contratualização, a oferta de serviços por unidades próprias, por unidades conveniadas, né, aí vai depender, né, de cada território, como que é a organização dos serviços de saúde. Se você oferta mais serviços a partir de fundações, a partir de organizações sociais, filantrópicos, né, se os municípios que compõem cada estado têm a antiga gestão plena, né, da LOB 96, que hoje a gente chama da gestão do teto da média de alta complexidade, né, que é a gestão do recurso do teto da média e alta complexidade. Então, isso tudo vai diferenciar, é claro, nos territórios, em cada estado, e também vai mudar a nossa perspectiva de como que a gente olha para essa temática, tá certo? Então, já está acabando aqui o meu tempo, sem mais delongas, eu espero aqui que a gente possa fazer um bom debate. Obrigada, João Felipe. Nós temos uma inscrição aqui da Camila, a qual chamo, por favor, para fazer a vez da sua fala e peço para que se apresente também. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Camila Uliana, trabalho na Secretaria de Saúde do Estado do Pará. Quando iniciei o curso, estava como presidente da Comissão Permanente de Licitação e, porém, do dia 20 para cá, eu estou como chefe da Divisão de Prestação de Contas. Eu queria, primeiramente, fazer a minha contribuição vou continuar a fala do João, que ele falou de contratualização. Eu fiquei com uma dúvida. Toda contratualização, ela tem que ter por base um documento da regulação? Para regular a necessidade disso, é obrigatório a regulação também participar de uma contratualização? Sim, Camila. A contratualização, ela né, além de ser uma macrofunção do gestor, ela tem por base processos regulatórios. E aí a gente não pode esquecer da política nacional de regulação, não só, né, olhando para a regulação da assistência, do contrato, da atenção, mas também da própria regulação, quer dizer, do controle interno e externo do próprio processo de licitação ou de compras. Se você vai comprar bens ou se você vai adquirir serviços de saúde.
Tá. Eu estou fazendo essa colocação porque eu sinto um déficit muito grande na parte do planejamento, da participação da regulação no processo licitatório. Então, eu vejo que muitas das vezes acontece quando a gente instrui toda a fase interna do processo, quando eu vou iniciar a fase externa, eu vejo que não tem momento da regulação dentro desse processo. E eu remeto esse processo para lá, então a gente já atrasa todo o fluxo. Também com relação a isso que eu gostaria de pontuar, na verdade, a realidade dos municípios, né? Que às vezes a gente recebe uma demanda, eu entendi tanto na parte do outro gestor que comunicou com a gente a parte política, né? Deveria, na verdade, a gente ser demandado por situações de fato de saúde, mas muitas das vezes são situações políticas. E como o gestor se posicionar quando ele recebe um pedido que muitas das vezes acontece que de imediato, que tem uma necessidade de saúde, mas também política, com um processo que não tem nenhum estudo técnico preliminar. Como Camila, executar, então como eu conseguir de fato executar isso com uma exatidão para a é administração preciso. pública? Isso, a tua pergunta é excelente, né? Uma provocação importantíssima. Eu acho que um primeiro ponto, né, para a gente poder separar, quando a gente está falando, né, da regulação do ponto de vista da Política Nacional de Regulação, a gente tem como base a Portaria 1559 de 2008, que institui a Política Nacional de Regulação no SUS, né, nos 3 níveis de regulação do sistema. Um outro detalhe importante que eu acho que cabe aqui é que a gente já tem, né, se a gente estiver olhando para a contratualização sobre a perspectiva hospitalar, a gente já tem uma caminhada dentro do Sistema Único de Saúde, né? Nós temos já várias portarias, outras regulações, desde 2013, que organiza esse processo. Mas quando a gente olha para a atenção especializada ambulatorial, a gente tem um vazio normativo dentro do sistema. Não existe política nacional para atenção ambulatorial dentro do SUS, né? E se não existe política, não existe também um olhar específico desses atores para isso. Como o Júnior, né, muito bem colocou, a importância, né, da regulação do processo de compras, seja de bens ou na oferta da atenção à saúde, ela deve acontecer tanto na fase interna quanto externa, né, do processo de licitação, e deve continuar depois na vigência do contrato. É porque mudam os atores, já não é mais um ator, já não é mais quem elabora esse processo que vai olhar para esse serviço. No entanto, de repente, dentro da própria secretaria, esses atores eles estão tão dispersos, né? Ou, né, quem faz o contrato é o nível central da secretaria estadual e quem complementa, né, quem vai regular é o município, né? As informações elas são quebradas, tão distantes, que isso prejudica, né, a continuidade, inclusive, do cuidado, né? Agora, você trouxe uma provocação importante que, inclusive, era relacionada ao estudo de caso que a gente colocou, né, dentro da plataforma. Como fazer, né, uma aquisição de bens, né, que não estavam previstas no planejamento. E eu vou passar aqui para os meus amigos poderem complementar, senão eu fico dominando a fala. Bora lá, Luana. Eu vou falar assim, já deu teus 5 minutos, João Felipe? E aqui é uma turminha que gosta de falar, Camila. Camila, eu acho que foi importantíssimo a sua colocação, até para contribuir aqui no debate, né? Eu queria só trazer algumas questões, acho que problematizar um pouquinho para a gente debater mais, né? Quando a gente fala de regulação, e aí o João Felipe trouxe a Política Nacional de Regulação, que regulação que nós estamos entendendo? Será que nós estamos tendo o mesmo alinhamento, o mesmo conceito dessa regulação? Porque quando eu falo de contratualização e regulação, são vários aspectos. Desde o aspecto do que eu tenho de serviço, a questão estrutural da minha região de saúde. Então, vamos pensar que eu vou fazer a contratualização de um serviço de média e alta complexidade da região X. Vamos fazendo assim casos da realidade, que daí acho que a gente consegue debater até melhor, né? Então, assim, da região X, eu tenho lá um hospital que eu preciso fazer a contratualização. Quem tem a gestão do teto MAC desse município é o Estado, e o Estado precisa contratualizar.
O que eu tenho de estrutura dentro de uma estrutura física de necessidade que eu preciso evidenciar como regulação. E aí realmente tem uma questão de arcabouço normativo um pouco vazio na questão principalmente ambulatorial, e a gente acaba remetendo muito na antiga portaria 1101, que depois teve a 1600 alguma coisa, que teve uma atualizada que eu não lembro agora de cabeça, se os colegas lembrarem, pode colocar aí no chat, que traz minimamente o que eu preciso ter de serviço dentro de uma especificidade de população. Mas, além disso, quando eu estou falando de contratualização, e aqui o João Felipe trouxe a questão de governança, eu vou resgatar um pouquinho da importância de ver a região enquanto processo de regionalização. Então, se eu tenho uma região, eu preciso contratar esse serviço, como que isso vai se dar? Quem vai fazer essa contratualização? O que eu tenho de estrutura e como que eu vou inserir esse serviço contratualizado dentro do meu processo regulatório? A regulação é muito mais ampla do que uma questão só de ofertar vagas, né? Quando a gente fala de regulação, automaticamente a gente já lembra do quê? A central de leitos, regulação de urgência e emergência, regulação de leitos. E ela é muito mais ampla do que simplesmente ofertar vagas. Ela também é num processo... Olha, eu não estou vendo meu tempo aqui, então eu posso falar bastante, tá? Ana, fica tranquila que eu ponho o coelhinho para você, tá bom? Tá bom. Então, ela é muito mais ampla do que só essa questão de vagas. Ela é uma questão também de monitoramento do que tem contratualizado. Quando você fala da prestação de contas, eu entendo perfeitamente, e é por isso que a gente fez aquela fala em relação ao planejamento. Ora, se eu estou dizendo que eu tenho um planejamento, um plano estadual de saúde, um mapa estratégico de prioridades de trabalho com diretrizes, essas são as minhas definições. Para mim, organizar as regiões em pontos de atenção para a consolidação de uma rede de atenção à saúde, eu preciso contratualizar alguns serviços. Quais são as minhas necessidades estruturais que eu preciso dessa região? O que eu tenho definido de necessidade e o que eu tenho de arcabouço de recursos para execução. Esse é o principal ponto para fazer um ato. Ora, eu tenho isso, isso, isso. Vamos contratualizar esse serviço porque eu não tenho? Ótimo, vamos. E aí eu vou envolver o quê? Vou envolver um comitê gestor? Um comitê de governança nesse processo? Para o quê? Para auxiliar e monitorar as metas qualitativas, porque quando a gente está falando de contratualização dentro do SUS, o SUS é muito complexo, o termo é muito complexo, não é simplesmente comprar um serviço, eu estou comprando serviço, mas estão me dando acesso? Está tendo acesso com qualidade? Quais são as metas qualitativas que eu tenho dentro de um plano operativo anual de contratualização? Quem que vai fazer esse monitoramento? Quais são os pontos que eu preciso? Isso também faz parte do processo de regulação. Então, o termo na regulação, que envolve como macrofunção essa questão da contratualização, ele é muito amplo em relação e muito complexo. E aí é importante a gente sempre ver a questão estrutural da região de saúde. E quando eu falo em questão estrutural da região de saúde, eu também estou falando na responsabilidade da gestão. Então, quando a gente fala nessa questão política, gente, não vamos ser inocentes, o ato político existe em todo local, em todos os estados, em todos os municípios, em toda a federação. Isso existe. Mas, assim, como que eu coloco isso estrategicamente na visão eu falo que, às vezes, a gente tem que transcrever de uma forma para que eles possam visualizar. Ora, então vamos comprar... eu quero... Vou dar um exemplo aqui, que acontece só dentro da casa do Júnior, né, Júnior? Só acontece dentro da casa do Júnior. Mas eu quero, por exemplo, comprar carro para os meus filhos, certo? Ótimo. Então, vamos colocar como plano estratégico dentro dessa questão para fortalecimento do transporte sanitário? Como que isso está aparecendo dentro do planejamento estratégico nacional? Como que vai ser feito esse processo? A gente tem que transcrever. Sabe aquilo de conferência que a gente escuta assim, quando você vai fazer uma conferência no município de 3.000 habitantes, que a população fala que quer cardiologista, quer neuro, quer UTI dentro de uma unidade básica de saúde? O que a população está querendo dizer para nós? Que ela não está se sentindo cuidada. Então, a gente tem que também pegar essas questões.
essas demandas políticas é tentar transcrever e demonstrar, olha, você quer contratualizar tal serviço, mas esse prestador aqui, a gente não está precisando desse serviço, a gente precisa desse outro que é do mesmo prestador. Vamos pegar aquele outro serviço que politicamente você vai ajudar e vai resolver o meu problema da rede. Mas eu só consigo evidenciar isso quando eu tenho uma estrutura de planejamento muito bem estruturada, muito bem forte, que defina realmente o que eu preciso. Eu já vi que meu coelhinho já passou várias vezes aqui, vou dar para o Júnior falar, depois eu volto. Acho que, Júnior, por favor, fique à vontade, mas também vi que aqui no chat a Carolina colocou uma portaria, o João Felipe ratificou. Carolina, caso queira fazer uso da palavra, se inscreva, fique à vontade. Por favor, Júnior. Eu ia dizer isso, que a minha conterrânea lá da SES do Rio Grande do Sul tinha colocado a portaria que a gente não lembrava o número dela, né? O João com certeza lembrava, mas talvez eu e a Luana, eu realmente não lembrava mais do número dessa portaria. Bom, Camila, primeiro que tu não está sozinho nesse teu problema, tá? A Yara colocou no chat ali, perguntando para todo mundo, mas ninguém respondeu, mas eu respondo para todo mundo, por todo mundo. Todo mundo tem essa situação que tu colocas, né? Infelizmente, hoje no país, dentro desse pacto federativo, todos têm estrutura política, né? Mas nem todos têm estrutura administrativa. Então, a tendência da balança, ela vai para o lado da questão política. O que cabe a nós, técnicos, né? E aí, mais uma vez, a Luana, é fácil falar depois da Luana, porque ela já coloca tudo de uma maneira muito clara, né? Cabe a nós usarmos os instrumentos que nós temos ao nosso favor, né? E não inviabilizar a questão política, mas enquadrar a questão política. Eu lembro bem, né, quando começou essa história de emendas impositivas, e todo mundo sabe que emenda impositiva você tem que executar, salvo impedimento técnico. Então, o que cabe a nós técnicos, olhando a ferramenta estruturante que nós temos, é avocar o impedimento técnico de viabilizar uma questão que mais cedo ou mais tarde vai sobrar para o gestor. Porque o que o controle faz sabiamente? Eu já achava que era sabiamente. Nunca quis acreditar nisso. Mas hoje eu acredito piamente. O que o controle faz? Ele faz a análise da gestão sob a luz da legislação. Se você não enquadrar questões técnicas que via de regra não são escritas, você está no mato sem cachorro. E você não vai conseguir mostrar que aquela situação que gerou uma despesa pública era aceitável. Porque tudo tem que ter legitimidade, né? A gente fala sempre de governança, como foi falado aqui, e realmente cada vez mais a governança está em voga, mas tem uma outra palavrinha que vem a reboque da governança, que é o compliance, né? E aquilo que não está escrito não existe, o que não está nos autos não existe no mundo jurídico, tá? Então eu tenho que trazer para os autos aquilo que eu vou precisar para usar como argumento no futuro que eu for questionar. Se eu não fizer isso, eu estou assumindo toda a responsabilidade. E, via de regra, as questões políticas não se materializam no processo. Mas cabe a nós, técnicos, fazer com que não viabilizar aquilo que é necessário, né? A gente está num processo de discussão há muito tempo sobre as emendas e nós não somos contra as emendas. Nós só queremos que as emendas sigam aquilo que o SUS estabeleceu, que é o processo de planejamento. Que o gestor não seja bypassado, não seja entubado, né, com questões que ele não precisa na saúde, porque de uma forma muito simplista, falou dinheiro, a saúde diz não, nós precisamos de dinheiro, mas nós precisamos de dinheiro para quê? Nós temos que ter isso planificado. Eu preciso ter a base, a memória de cálculo para dizer, eu preciso de tanto, e não buscar o dinheiro para depois saber o que eu faço com ele. Infelizmente, essa lógica financista, ela é enraizada, né, no nosso cotidiano, e talvez isso mostre, de repente, né, é claro, de uma maneira assim, muito subjetiva, né, o volume de saldos hoje parados em contas dos entes federativos. O que justifica você ter recurso parado? Medo de utilizar esse recurso? Uma falta de um planejamento adequado? A gente que acompanha muito isso, e eu tive vários estados, tem estados que têm recursos para compra de equipamentos desde 2012 intactos nas contas. E aí fica aquela pergunta, o que houve? Houve aí o João, que é nosso especialista em gestão, ele vai ter a resposta para isso. Houve um processo licitatório, deu deserto,
eu aborto o processo, nunca mais eu vou mexer nesse processo, ou eu tenho alternativas para fazer uma compra? Evidentemente, eu tenho alternativas para fazer uma outra compra. Então, assim, tem coisas que, por mais que a gente tenha razão, não justifica você estar dando essa explicação por conta do tempo que decorreu. Mas por que decorreu esse tempo? Porque, infelizmente, a argumentação técnica muitas vezes é lenta e, infelizmente, o tempo passa rápido demais. Quando a gente olha para trás, né, muitas vezes, quando falo em 1980, eu digo, mas eu me lembro de 1980. Pô, eu me lembro de coisas de 1970, eu me lembro quando o Brasil foi tricampeão mundial. Quer dizer, né, Gilson, a gente lembra bem disso, né? Assim, assistiu a final do jogo e tal, né? Mas a argumentação técnica, ela tem que ser mais rápida, porque vocês podem ter certeza, o tempo é cruel com a gente. O tempo passa muito rápido e muitas vezes a gente vai pagar pelo tempo que a gente deixou passar e não fez aquilo que a gente deveria fazer num processo legítimo de qualificação da despesa pública, e nós vamos ser julgados por aquilo que existe, por aquilo que foi escrito no processo. Então, nada contra a questão política, que a gente vive no mundo político, mas simplesmente fazer com que essas coisas sejam transpostas ou sejam absorvidas pelos processos, para que a gente possa ter uma tranquilidade e viabilizar tudo aquilo dentro da lógica do planejamento e deixar registrado, porque a gente sabe que as instituições são perenes, nós não. A gente passa, as instituições ficam. Da mesma forma, os processos ficam, então eles têm que estar registrados, eles têm que ter registrado tudo aquilo que o gestor teve a intenção de fazer naquele momento, naquele contexto. Via de regra, o controle, a auditoria vem sempre a posteriori, né? Não vou nem falar de monitoramento e acompanhamento. Já estou falando de um processo posterior, que muitas vezes é 4, 5 anos depois. E a gente aí, com tanto processo nas costas, a gente não consegue nem lembrar o que significava, como é que a gente vai dar explicação daquilo. Por isso que o processo tem que falar por si só. Câmbio. Opa, muito bem, obrigada, Júlia. Nós temos aqui alguns posicionamentos, algumas questões no bate-papo. Eu vou ler e aí depois eu passo, então, para a Tininha. Olá, Tininha, tudo bem? Para a Maria Carolina. Acho que a própria Maria Carolina, então, pode colocar a sua questão que estava aqui no bate-papo, e o Gilson. Então, vamos lá. Vou ler aqui rapidamente, deixa eu me achar aqui. A Marilza Almeida, ela faz a seguinte pergunta, né? E o planejamento das compras e contratações, que é trazido com grande propriedade na nova lei de licitações? E aí ela complementa na sequência. E a gestão de risco nas compras e contratações? Então, acho que aqui duas perguntas que a Marilza nos traz. A Maria Carolina vai trazer o seu questionamento. Aliás, tem mais uma. Temos aqui ainda, temos lá. Temos a Maria Cecília. Maria Cecília, do Distrito Federal, que pergunta também sobre a estrutura administrativa, né? Se pode se configurar nos processos regulatórios e de governança, certo? E eu já vou trazer também o do Douglas, certo? E depois passo aqui a palavra para a Tininha, tá? O Douglas, também do Distrito Federal, faz a seguinte colocação, né? Existem artefatos que os estados, municípios precisam preencher para ratificar que a procura de serviços de saúde é maior que a oferta, né? E aí ele coloca entre parênteses, é uma pergunta, ele coloca entre parênteses aqui, além do planejamento estratégico, programação anual de saúde, etc. O controle social tem voz na proposta de contratualização e após a implementação? Resumindo, como evitar que estados e municípios façam corpo mole, entre aspas, né, e contratualizem serviços que eles têm capacidade para atender? E agradece aqui, tá bom? Com esse bloco, já passo para a Tininha, depois para o Gilson, e aí devolvo para os especialistas. Na sequência, entra a Maria Carolina. Vamos lá. Então, boa tarde aí a todos e todas, né? Na verdade, eu queria comentar as questões anteriores rapidamente, né? E aproveitar essa oportunidade de ter as pessoas das secretarias aqui, né, reunidas, para a gente falar da importância da contratualização dentro do processo do planejamento regional integrado. A gente precisa fazer esses links, né? Então, é importante que a gente pense, né, contratualizar o que para quê, né, dentro de uma rede que a gente precisa organizar
E para a gente organizar uma rede, a gente precisa, não tem um outro jeito, né? Nenhum município é autossuficiente, né? Nem tem escala, então a gente precisa realmente implementar o processo de regionalização, que não é uma novidade, mas que se fosse fácil, a gente já estaria com tudo pronto, né, gente? Então, assim, eu queria, na verdade, minha fala é nesse sentido, né, de vocês, dessa sinergia, da importância dessa sinergia entre os projetos, né, dentro da secretaria, no território, né, e colocando justamente, quer dizer, quando você fala do tema, o que a contratualização tem tudo, se o processo de planejamento regional integrado não estiver refletido na contratualização, ele vai ser um processo cartorial que não vai se efetivar na prática. Então, é só essa formiguinha aí que eu quero colocar aí, né, esse grilo falante aqui no ouvido de vocês, para vocês buscarem justamente essa integração com o grupo que está trabalhando a questão do planejamento regional integrado, né, para ver e enxergar a contratualização como uma ferramenta muito potente para que a rede realmente possa funcionar de maneira adequada, né, e de forma oportuna. Era só isso. Obrigada, Tirinha. Gilson, por favor. Queria falar rapidamente, desmistificar um pouco essa lógica do político e do técnico. O próprio Carlos Matos fala que no processo de gestão, ele é um processo técnico-político, né? Não tem como a política ficar longe do técnico, né? E nem o técnico ficar longe da política, porque são duas coisas que andam juntas. Por isso que é fundamental planejar, né? Planejamento estratégico é que permite fazer esse processamento técnico-político. Não é possível estabelecer mecanismos sólidos de contratualização, de gestão de pessoas, de licitações, sem ter esse processamento, né? Então, eu acho que nós... E aí eu queria voltar um pouquinho daquela questão da regulação. A regulação que nós estamos falando é regulação de acesso. Então, regulação de acesso é para atender as necessidades que estão colocadas no plano, né? Tem que participar do processo, né? Quem faz, participa do processo também. Então, eu acho que essas questões precisam ser levadas em conta, porque se eu não fizer esse processamento técnico-político, o meu planejamento vai ter um defeito gravíssimo, que eu chamo, que o Mato chamava, e eu chamo de cegueira institucional, né? E aí fico submetido a todas as mazelas possíveis do processo de controle. Então, é fundamental que a gente não esqueça que a questão política está sempre junto com a gente nesse processo de contratualização também, tá certo? Era isso só um lembrete. Obrigada, Gilson. Maria Carolina estava inscrita. Olá, boa tarde, me ouvem bem? Sim. Bom, em primeiro eu queria mexer com o Antônio Carlos Júnior e com a Luana, que eu não desisti ainda de trazer vocês aqui também. Agora eu estou reprogramando essa atividade para setembro e para a gente rir um pouquinho. Eu acho que eu vou precisar antes que vocês me ajudem como eu executo recursos para trazer vocês para a atividade, porque essa tem sido uma grande dificuldade. Mas, enfim, a gente vai dar um jeito. Eu quero ir para uma pergunta mais bem objetiva com relação aos processos licitatórios. Eu entendo, sim, perfeitamente, isso acho que já virou mantra, né? Eu trabalho hoje na SES Rio Grande do Sul na orientação, no apoio à construção, elaboração e tudo mais dos instrumentos municipais, mas também justamente do PRI, que foi muito bem trazido aqui na discussão, e de toda essa necessidade de um óbvio que a gente precisa dizer a todo momento. Tudo se inicia com planejamento. Sem o planejamento, todo o resto fica capenga, né?
E eu tenho não reduzido, mas tentando simplificar esse entendimento quando a gente olha lá nos planos, que a gente estabelece metas, pensando e acreditando que são metas ao encontro das prioridades, né, de um determinado território, e de que a gente vai para as programações anuais de saúde, tentando colocar ali que ações a gente precisa desenvolver para alcançar essas metas. E, bem, para a gente executar ações, a gente precisa de recursos e a gente precisa de contratar e adquirir bens e serviços. Essa lógica ela tem que vir sempre sendo acompanhada. Mas eu vivo no meu cotidiano de apoio, a pergunta ela sempre vem de trás para frente. É a todo momento eu não, né, aquele não saber o que fazer, porque eu não sei como contratar, porque eu não sei o que eu posso comprar, porque eu não sei o que eu tenho que licitar ou o que eu não tenho que licitar. E aí eu deixo a minha questão bem objetiva, no sentido seguinte: eu quero compreender melhor, né? Eu percebi que a gente tem 2 grandes marcos legais, além da 866, depois alguma coisa ali sobre o pregão, né? E agora a gente tem a lei atual, que ainda não decorei, 14.133, super recente, 2021. Eu já conversei com a cada 10 pessoas que eu falo sobre isso, uma talvez saiba que a gente já está com uma lei nova. Ainda é muito citado a lei antiga. Então, eu queria compreender melhor o que mudou, até para ver se na minha leitura super dinâmica eu compreendi as principais mudanças de uma lei para outra. Queria compreender um pouquinho melhor a diferença de inexigibilidade e de dispensa de licitação. E deixo a pergunta que eu recebi ontem às 10 da noite. Carol, me ajuda. Eu quero fazer, tá no plano, supervisão clínica institucional, uma ação importante para atingir determinadas metas, e eu quero fazer a contratação desse supervisor clínico institucional. E a PJ do município diz que eu tenho que fazer um termo de referência, que eu tenho que encaminhar para 3 instituições de ensino, que eu preciso pegar valores, etc, etc, etc. E na minha leitura dinâmica, eu fiquei com uma impressão, que pode estar muito equivocada, e daí a pergunta, de que hoje este processo pode ser bem mais simplificado quando se trata de uma contratação, de uma assessoria técnica, né, de algo bastante especializado em determinado tema. Obrigada. Obrigada, Maria Carolina. Gilson, você está com a mão levantada porque você esqueceu de abaixar ou você se inscreveu novamente? Eu esqueci de abaixar. Vou abaixar aqui. Tudo bem. Já temos uma inscrição do João Felipe, vou passar para vocês, só vou fazer a leitura aqui de 2 comentários muito rapidamente. A Camila agradece, excelente fala dos especialistas, obrigada pela contribuição, ressaltando a operação do fluxo de contratualização com base no compliance. E aqui a Graciela, também do Distrito Federal, ela chama atenção para o que a Tirinha traz, sobre a importância, né, da questão da integração e sinergia, né? O PRI é essencial para o planejamento estratégico. Ele dará as diretrizes. Aqui na SES estamos buscando a integração dos projetos de sinergia. Muito bacana, Graciela. João Felipe, por favor, vamos lá. João, você permite eu fazer uma fala um pouquinho antes que você? Claro. Então, tá Claro, bom. pode ficar à Então, vontade. Luana, 5 minutinhos, Acho- depois passamos para o João e para o Júnior. Tá. Acho que e aí o João consegue, na realidade, fechar bem. Tininho, eu acho que a sua fala foi fantástica. Quando eu falei na questão da regionalização, dessa questão do processo organizativo da região, levando em consideração que dentro de um estado nós temos regiões tão diferentes entre si, né? Com realidades diferentes, com necessidades diferentes, com valores de custos diferentes, e aí a gente tem essa lógica que a gente precisa. E aí o planejamento regional integrado ele é fantástico. Na realidade, ele é definidor para que eu possa, na realidade, evidenciar o que eu preciso de contratualização do serviço dentro da região de saúde para a configuração dessa rede de atenção. Acho que foi fantástico. Em relação a até uma pergunta ali um pouco do chat, da governança, a gente tem que entender um pouco em relação
o que nós estamos entendendo de governança? Quando eu falo em grupo de governança, eu estou dizendo que é, na realidade, um grupo que vai trabalhar conjuntamente, e aí eu não preciso ter apenas pessoas administrativas da Secretaria Estadual. Mas se eu estou falando, às vezes, de uma contratualização de um serviço, um hospital, que presta serviço de média e alta complexidade numa região de saúde. Eu posso e devo ter representantes do controle social nesse comitê de governança próprio da região para participar, para que ele possa evidenciar quais são as dificuldades em relação ao acesso, por exemplo, da população do serviço. Eu tenho que ter representantes da Secretaria Municipal de Saúde, onde tem esse prestador, né? Porque eu preciso saber como que se dá esse processo. Claro que isso também vai depender do que eu estou colocando dentro de um plano operativo anual, com as metas quanti-qualitativas, um processo de monitoramento. E aí eu vi que algumas pessoas colocaram de experiências, nós temos várias experiências exitosas em relação a esse processo de contratualização. Outra coisa que tem ocorrido muito nas regiões é a instituição de consórcios como instrumento de contratualização para que não tenha tantos contratos paralelos, que esse também é um problema. Nós tivemos um movimento no Paraná que teve a inserção do Ministério Público Estadual, que fez uma nota técnica. O CAOP Saúde, no Paraná, fez uma nota técnica com orientações em relação à contratualização. Ora, o hospital está dentro de um município que é sede da região de saúde. Todo mundo acabava fazendo um contratinho paralelo. Gente, como é que fica o processo regulatório disso? Como é que fica a questão de valores? Dou mais para quem paga mais? Como é que isso se organiza? Esse processo ajuda na questão de governança da região de saúde. E aí entra a questão do planejamento regional integrado, da regionalização e tudo mais, né? O Gilson traz a questão do técnico político, e eu sempre gosto de perguntar assim, o gestor, ele tem que ser técnico ou político? Ele tem que ser técnico e político, porque senão ele não vai sobreviver, né? Precisa, sim, da questão política, mas também precisa da questão técnica, e acho que o Gilson trouxe uma contribuição fantástica aí nesse debate. E aí, por último, quando o Júnior trouxe a questão das emendas parlamentares, na minha dissertação do mestrado, eu fiz uma pesquisa em relação ao financiamento da atenção primária, né, que é, mudança, aquele tumulto, como que isso é visto na realidade em relação a esse processo, né? E aí, o que eu acho que foi interessante foi trazer a visão dos contadores. Então, quando a gente senta com um contador, e aqui eu posso falar que o Júnior é contador, a visão é diferente. Então, a parte da contabilidade é importantíssimo para entender. Então, as emendas parlamentares, o Júnior tem uma fala muito boa nesse sentido, elas são importantes na visão da contabilidade, porque, na realidade, desafoga aquilo que eles estão com a corda no pescoço. Essa é a verdade. Tem toda uma questão de discussão, de indução de política, claro, isso sem sombra de dúvida, não estou menosprezando, pelo contrário, é fundamental, mas a gente tem que ter noção desse cenário lá na ponta para a gente saber aonde, como que a gente mexe as peças do tabuleiro. Então, trazer para perto o pessoal para entender as lacunas em relação ao processo da saúde é fundamental para ter uma visão do todos, tanto das potencialidades quanto das fragilidades. Acho que isso são algumas contribuições que eu queria fazer aqui antes do João Felipe, que aí eu acho que ele consegue fechar melhor. Obrigada. Então, em continuidade à Luana, né, eu queria pontuar alguns aspectos. Primeiro que eu achei a fala da Cristina Amaral muito importante. Eu tenho me dedicado, Cristina, a estudar a regionalização na perspectiva da contratualização já faz um tempinho, sabe? Então, eu acho que você foi no cerne da questão, não tem mesmo como desvincular, são aspectos importantíssimos e que devem caminhar juntos. E aí são termos também em disputa, né? Porque a gente está falando de contratualização, não de contrato, e de serviços regionais, numa perspectiva de descentralização, né, das ações e serviços para os municípios. Então, são movimentos contrários, e aí, né, mais difíceis de serem realizados, mas acho que é o caminho, inclusive, para o Sistema Único de Saúde, né? É o caminho que eu defendo.
Um aspecto importante, quando a gente está falando de governança, apareceu aqui nas perguntas do chat, o pessoal comentou também, é o que a gente está falando de governança, né? A governança é um termo polissêmico, ela tem muitos sentidos. E quando a gente está falando de governança, a governança ela é trazida fortemente dentro da nova lei, né, das licitações, a 14.133. O planejamento e a governança é citado em vários artigos dessa lei, não só na perspectiva do compliance, mas também em outras perspectivas. A gente fala de governança, a gente não está falando só do empoderamento do ator social, a gente está falando dos espaços institucionalizados de gestão e nos espaços institucionalizados de decisão dentro, né, das secretarias estaduais e municipais de saúde, né? Na União também, mas especialmente, né, a governança no SUS, ela está na perspectiva desses espaços, né? Como eu fortaleço a governança desses atores? Fortalecendo os espaços de discussão. Então, como que eu fortaleço o processo de governança de aquisição de bens e produtos, né? Fortalecendo a discussão, os atores, o envolvimento. E aí eu acho que tem alguns aspectos bacanas da nova lei que eu vou comentar assim de forma bem rápida, até porque foi uma das perguntas que acho que a Maria Carolina que trouxe, né? O que a lei trouxe de mais atual, ou o que muda entre uma e outra. Então, Maria Carolina, além da questão, né, do planejamento, que já é trazido lá desde o decreto 200 de 67 da administração pública, né? Então, o planejamento ele é muito citado dentro da Lei 14.133. Ela vai falar, por exemplo, no artigo 11, que a alta administração, né, de cada órgão, de cada secretaria, é o responsável pela governança dos processos de licitação, ou seja, do processo, da estrutura, da gestão de risco, do controle interno. Então, como isso é trazido de maneira importante. Um outro aspecto bastante interessante da nova lei de licitações, e que eu acho que ela ainda está se estabelecendo como doutrina, né? Ela ainda está sendo institucionalizada na prática, até porque, né, segundo a própria legislação, a gente tem 2 anos ainda para a sua implantação, ou seja, municípios, estados, outros órgãos da administração pública direta e indireta podem ainda utilizar 8.666, né, inclusive. Eu acho que ela traz um aspecto para que nós, dentro do serviço de saúde, que é a institucionalização da modalidade de credenciamento. Então, o credenciamento na 8.666, ele era considerado um processo somente acessório. E aqui, agora, na 14.133, ele é considerado já, né, um processo de licitação. E o credenciamento, aí vinculando também na pergunta que a Maria Carolina fez da elegibilidade, ele é importantíssimo para os serviços, porque não tem como, dentro do serviço de saúde, você competir só pelo menor preço, né? Então, você abre credenciamento para os serviços e compra, né, o serviço daquele que oferta. No entanto, você precisa comprar na perspectiva da tua demanda, não da oferta, quer dizer, só porque ele oferta eu compro, eu tenho que saber qual que é a necessidade da minha população, e eu preciso de mecanismos regulatórios. É por isso que, quando a gente fala de contratualização no SUS, a gente precisa mesclar, né, o que o direito administrativo traz com as normativas, né, a própria orientação técnico-jurídica do nosso sistema, que ela também é extensa, né, e bem complexa. Acho que quase terminei meu tempo. Vou passar para a Niara agora, né? Júnior, você gostaria de fazer alguma colocação? Caso contrário, não? Estou contemplado. Contemplado? Então tá bom. Nós temos aqui a Francisca, que já pediu a inscrição, né? E temos alguns comentários aqui no bate-papo. Da Pauliane, do Distrito Federal, ela coloca que é um grande desafio que identifico neste tema tem sido a organização do processo de programação e planejamento da compra, né? Pois vejo que estes pontos interferem diretamente na execução dos recursos. Temos muita dificuldade da área técnica assistencial em entender o papel e a definição do objeto. E aí a Luana concorda, dizendo que realmente é um desafio, né? Aí a Marilza coloca, o prazo já está acabando.
Nova lei de licitação está previsto dia 1/4/2023. Logo, os 2 anos já não existem mais. E aí a Luciana, do Distrito Federal, concorda aqui com a Marilza. Então, eu faço aqui o convite para que a Francisca faça uso da palavra, por favor. Olá, boa tarde a todos. Eu não sei se vocês me ouvem. Estão me ouvindo? Desculpa, eu entrei há pouco tempo na reunião, primeiro por dificuldades com a ferramenta mesmo de acesso. E depois porque eu estava com uma demanda aqui na secretaria, uma demanda mais ou menos urgente. Mas eu já sei que essa pergunta que eu vou fazer, ela não saiu. E eu coloquei lá na plataforma, na síntese individual, depois na síntese coletiva. Eu sou aqui da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, me chamo Zilmar, sou contadora de formação e estou aqui na Subsecretaria de Gestão e Planejamento. Já fui coordenadora de Administração e Infraestrutura aqui da Secretaria. Estamos aqui no momento de elaboração do plano de contratações anual. E eu trouxe isso muito fortemente na minha síntese, né? E a gente é um instrumento bacana, que a lei a 1433 reforça, ela não obriga, mas ela diz que poderá ser construído, elaborado o plano. E a gente começou a fazer essa construção também de forma coletiva e participativa, envolvendo todas as áreas aqui da Secretaria. A Secretaria é uma rede gigante, que tem 42 unidades, entre hospitais, unidades de referência e áreas administrativas. E você fazer um plano dessa magnitude não é uma coisa fácil. Paralelamente a esse plano, a elaboração desse plano, a gente está tentando fazer de uma forma centralizada as aquisições e as contratações, porque a gente percebe ao longo de um tempo de que as contratações elas sendo feitas de forma individualizada por hospital ou por outra unidade, tende a adquirir ou a contratar com preços diferentes dentro da própria secretaria. Tá? Então, a minha pergunta é no sentido de que se vocês conhecem, se tem já experiências exitosas, né, em relação à construção desse plano, que é um instrumento bacana de planejamento, se tem experiência exitosa da construção e a efetiva utilização desse plano já na rede, em alguma secretaria estadual ou municipal. Eu vi que a colega do Rio de Janeiro colocou a experiência dela lá, uma resolução, eu acho que não sei se foi o governador, o prefeito, eu não lembro agora qual foi a autoridade que tinha lá essa iniciativa, mas eu queria perguntar aos especialistas se têm essa experiência, o que é que eles sugerem na elaboração desse plano, o que é que tem a se dizer em relação a essa central de compras centralizadas. Bom, é isso. Obrigada, viu, pela oportunidade. Obrigada a você, Francisca, pela participação. Gostaria de perguntar se mais alguém gostaria de fazer uso da palavra, gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, antes de passar aqui para os nossos especialistas. Tem aqui um comentário, né, da Pauliane. Até pergunto, Pauliane, se você quiser fazer uso da palavra aqui, gostaria. Pauliane está por aí? Então, eu vou ler aqui. Vejo a necessidade de avançar no processo de avaliação qualitativa do serviço complementar, né, da contratualização, prestado ao usuário do SUS. E aí uma pergunta, como avançar neste assunto? Não basta oferecer o serviço, é preciso oferecer e medir a qualidade desta assistência, pactuando no contrato /edital. Pauliane disse que está por aí. Se você quiser complementar, Pauliane, fique à vontade. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Olá, boa tarde. Então, eu acho que esse tema que a gente está trabalhando é bastante intrigante, né? Porque a gente tem uma nova lei, como a Marilza bem colocou, que, na verdade, o prazo para se instituir toda a parte normativa, ele já está correndo, acontecendo. Aqui na Secretaria do DF, a gente já tem 2 anos. A colega perguntou, a Francisca, sobre a questão do PAC,
nós conseguimos publicar o nosso PAC 2022, mas confesso para vocês que, assim, são vários desafios, inclusive da área participar nesse processo de elaboração do objeto, né, de definir bem esse objeto, que é o que tem sido o maior desafio. E, assim, hoje pela manhã estávamos até reunidos, tentando ajustar algumas questões, sendo esse o nosso maior desafio. Eu também lanço esse questionamento, se a gente tiver como depois até conseguir partilhar alguma experiência de um estado que esteja mais avançado em relação, nós temos várias questões para serem eximidas em relação, inclusive, à prática dessa nova lei, né? E a gente vê que ela coloca muito a questão do planejamento à frente, né? Programar bem para que a gente tenha condições de colocar as nossas centrais de compras, de contratações, para rodar, né, e fazer acontecer. Nós temos um prazo muito longo de contratação aqui na Secretaria de Saúde do DF, esse tem sido o nosso desafio, mas assim, nós temos uma experiência, né, inicial em relação ao PAC e está funcionando, né? Aqui também, viu, Pauliane? Aqui também o tempo de tramitação é bastante longo. É um desafio bem grande esse mesmo, de diminuir essas etapas. Acho que veio um convite aqui à plenária, né? Fico aqui, estendo esse convite. Gostaria de saber se alguma secretaria gostaria de compartilhar a experiência em relação à nova lei, né? De contratação, enfim. Gostaria de estender aí o convite. Quem gostaria de se inscrever? Eu acho que o som cortou aqui no momento que eu falava. Então, assim, Cortou. o objetivo nosso tem sido já as discussões, inclusive a questão do governo, né, estadual, do estado, porque a ideia é que a gente tenha uma única normativa que abarque as portarias que tragam as especificidades aqui da Secretaria de Saúde. Então, o nosso desafio tem sido esse. Nós já começamos a implantação da questão inicial, que é a do PAC. Então, eu acho que isso a gente avançou. Inclusive, no nosso site tem o PAC disponibilizado lá, né, para quem tiver interesse em ver mais ou menos como foi o formato da construção. Aqui a gente envolve as áreas, né, realmente as áreas participam do processo junto. Então, a área técnica, a área da SULOG, que é a Subsecretaria de Logística, todos fazem parte desse processo, mas é um desafio, né, e a gente não costuma negar desafio, não, a gente quer fazer acontecer e fazer essa lei. Então, assim, várias discussões estão sendo feitas aqui dentro da Secretaria de Saúde. Tendo ela, o maior desafio que eu diria para vocês hoje é a redução do nosso tempo de compra, de contratar. E a gente vê muito problema vinculado no nascimento do processo. Então, assim, temos nos esforçado. A equipe daqui tem se mostrado bastante comprometida e se depois também, em outro momento oportuno, a gente puder ou que alguém tiver interesse, estamos à disposição. Obrigada. Obrigada, Pauliane. Valesca, gostaria de fazer o convite aqui, que eu vi que você também compartilha um relato. Você gostaria de falar? Então, eu vou. Tá, Valesca está por aí, Minas Gerais. Se não, eu passo a leitura aqui da contribuição. Ela coloca que a diretoria de compras da SES, a Valesca está dizendo que o som dela não ativou. Valesca, se você conseguir, você fique à vontade, tá bom? Enquanto isso, eu faço a leitura aqui da sua colocação. A diretoria de compras da SES de Minas Gerais, peraí que os comentários estão vindo, subiu. Vamos lá. Acessou todos os setores que tivessem servidores que participavam dos processos de compras, apresentou de forma geral o ETP e qualificou os setores para que se preparem ao uso do instrumento, disponibilizando no espaço de capacitação trilha de compras. Elaborou um checklist para sua elaboração. Puxa, Valesca, seria super bacana se você conseguisse ter o áudio e compartilhasse aqui com a gente. Se você recuperar o áudio, você se inscreve aqui, que a gente gostaria de te ouvir, tá bom? Se não tiver mais nenhuma colocação, já estou vendo aqui que o Júnior está com a mão levantada.
Júnior, então acho que aqui no momento, então já faço o convite para que os nossos 3 especialistas já estão se inscrevendo, façam as suas contribuições em relação às questões que apareceram e já podem também trazendo aquele momento que a gente chama de check-out, né, daqueles pontos que vocês consideram que sejam essenciais serem, né, fixados, serem aqui memorizados pelo pessoal, que, enfim, vocês acham que são importantes e ficam aí com dicas para que o pessoal consiga sair desse encontro com esse referencial aí de vocês. Vamos lá, então, João Felipe. Posso, eu me antecipei para falar rapidinho e deixar... Desculpa, Júnior, passei você, foi mal, vai lá. Não, é porque eu já tinha aberto o microfone e abaixei a mãozinha para não esquecer. Então tá bom. Tá? Mas eu vou falar rapidinho, porque aí eu acho que o João Felipe pode trazer muitas contribuições, assim como a Luana. Então, a experiência da Pauliana e aquilo que a Gilmar colocou, a Francisca coloca, eu acho que é de uma relevância, né, que a gente tem um quebra-cabeça. Então, para eu conseguir fazer alguns processos andarem, eu preciso sempre ter um patrocinador. Então, não adianta eu ter boas ideias se quem está no top da cadeia não patrocina esse processo de gestão. Então, a questão de compra centralizada, compra descentralizada, é uma questão inerente à gestão. Por isso que precisa ter, né, uma estrutura bastante adequada para se tomar decisões. Porque há pontos positivos para compra centralizada, há pontos positivos para compras descentralizadas. Eu já trabalhei há muitos anos atrás, né, em comissões de licitação. Foi criada uma comissão assessora à comissão permanente principal. Então, isso vai muito do processo de gestão, de como o patrocinador enxerga, né, a questão macro de processos dentro da sua gestão, porque ele vai ser a pessoa que vai conduzir, né? Então, muitas vezes a gente tenta vender ideias que não se enquadram dentro do processo maior de gestão, né? Quem defende a gestão centralizada fala muito em economia de escala, mas que ela perderia um pouco esse sentido se você tivesse vários profissionais, né, em várias comissões, em vários setores. Então, como a gente tem dificuldade de recursos humanos, então há uma tendência de se pesar mais para o lado de uma comissão, de uma centralização de compras, para evitar dificuldades se essa questão fosse feita de forma separada. A questão da fragmentação, coisa que os jogos de controle sempre batem, né? A questão da fragmentação, e eu tive várias experiências, né, em processos muito simples, aquisições de cadeiras, né, feitas de formas separadas. Então, assim, isso vai muito do processo de gestão, vai muito do compliance, vai muito do processo de governança. Então, a gente acaba tendo sempre uma situação que é difícil dizer, esse é o modelo adequado, né? A literatura e tal. Aí você vai aplicar isso num determinado território, você vê que poderia ser feito de uma maneira diferente pela cultura, pela situação. Então, eu sempre fico com o pé atrás na questão de definição de modelos. Eu posso ter uma referência. Eu pego essa referência, né, e estudo as normas existentes para tentar ver qual é a melhor maneira para aquela condição de trabalho que eu tenho. Se a gente tivesse uma condição normal de temperatura e pressão, poderia ser igual para todo mundo. Mas nós temos vários processos, várias situações, inclusive de tamanho de território, dificuldades de locomoção, etc, etc. Eu fico imaginando a região norte, né? Aquela, né, a floresta amazônica lá, como é que é? Eu olho para o sul, geograficamente são diferentes, né? Não que um seja mais competente que o outro, mas as dificuldades muitas vezes no território me impõem um processo de gestão diferente daquilo que o modelo me apresenta. Então, assim, a gente vive num país continental, né? Agora, a experiência aqui do DF, que a Pauliane nos traz, para mim, claramente, tem um patrocinador. Alguém que acredita e, olha, vamos fazer desse modelo, que para mim é fundamental, né? A gente ter
um patrocinador, porque a gente vendeu uma ideia tecnicamente e o patrocinador acolhe essa ideia politicamente, que ele vai conseguir colocar isso no gestor maior, no caso, né, o próprio governador, que aceita essa porque deve haver um monitoramento e os resultados avaliados são positivos. Então, assim, é muito complexo, e aí o João Felipe, que é o nosso especialista no tema, ele pode... eu só trouxe inicialmente isso porque eu acho isso de uma grande relevância. E muitas vezes a gente acaba vendo que o meu vizinho está fazendo algo melhor e eu quero copiar o meu vizinho, mas o meu vizinho tem uma condição diferente da minha, né? Mas a norma é uma só. E a gente não pode esquecer, e aí entra uma questão de priorização, João, que é o seguinte, num processo único, né, numa centralização, eu preciso ter prioridades, né? O planejamento me mostra muito isso. Fazer um PAC, né, esse programa anual de compras, gente, isso é quase mágica, né? Se eu tenho dificuldade em fazer um planejamento, e aí eu me proponho a fazer um plano anual de compras, eu parto do princípio que o meu planejamento é supersônico, né? Porque você conseguir fazer uma programação anual de compra numa situação que não tem planejamento, com todo respeito a todo mundo, é impossível, né? E eu não posso, muitas vezes, deixar só para os anjos da guarda conduzirem a gestão, né? Que em algum momento o anjo da guarda vai cansar, vai olhar para o lado e aí a coisa descarrilha totalmente. Então, o processo de conhecimento que a gente falou lá no início da nossa conversa aqui, o processo de conhecimento e diálogo, ele é fundamental para poder me dar possibilidade de ter modelos de atuação que sirvam de exemplo, mas não significa que esse exemplo tenha que ser adotado em todos os lugares, porque eu posso ter dificuldades que nesse exemplo em questão eu não tenho. A questão de profissionais qualificados, a questão de estrutura adequada, a questão de patrocinador, de peso para poder fazer a coisa acontecer no âmbito da saúde. Então, é mais ou menos como planejamento. Eu faço planejamento e eu tenho que priorizar o meu planejamento, porque tudo depende da arrecadação. Se a gente tem arrecadação em queda, obviamente, o meu planejamento não vai ser cumprido. Então, eu tenho que priorizar aquilo que eu estabeleci no meu planejamento. E assim funciona para tudo. Para tudo, inclusive no nosso caso pessoal. A gente, muitas vezes, e na gestão pública eu não tenho cheque especial, né? Na vida privada eu tenho cheque especial que me ajuda e me enrola cada vez mais. Mas na gestão pública eu não tenho cheque especial. Então, mais do que nunca, eu tenho que priorizar aquilo que eu estabeleci no meu processo inicial do planejamento e, obviamente, todos os instrumentos que decorrem, né, desse planejamento que a gente falou também lá atrás, né? A origem, o planejamento é a origem. Eu posso ter derivações. O PAC é uma derivação, assim como outros processos. Então, é importante a gente ter sempre em mente isso. Eu tenho que ver a condição que eu tenho, mas eu não posso nunca tirar o olho dos normativos que me cercam, porque eu vou ser avaliado pelos normativos que me cercam. Eu tenho que fazer aquilo que está nos normativos. Eu conseguindo colocar isso num liquidificador e fazer lá uma batida que me dê tranquilidade, obviamente, a gente vai ter sucesso na nossa atividade. Câmbio. Obrigada, Júnior. Passo aqui, então, para o João Felipe, depois Luana, e vejo que a Francisca se inscreveu. Francisca, ao final eu passo para você, tá bom? A não ser que você tenha algum questionamento que você gostaria de colocar aqui antes que eles encerrassem a fala. Francisca retornando, eu peço para ela se comunicar aqui pelo bate-papo. Por favor, João Felipe. Bom, eu acho que em complementação ao que o Júlio já trouxe, né? Quando a gente fala de contrato ou contratualização, o instrumento normativo e jurídico, ele é essencial, mas ele não é o primordial, né? Porque existem adaptações que devem ser feitas, né? Só reforçando o que ele já colocou, que existem adaptações que devem ser feitas dentro de cada estado, para cada território, na perspectiva da oferta de serviços. É importante? É muito importante, né? O direito administrativo deve ser seguido,
Isso eu acho que está um pouco dentro do regimento, né, da própria administração pública brasileira, mais burocrática e gerencialista. Então, a gente precisa olhar para os instrumentos, mas a gente precisa ir para além dos instrumentos. E quando eu falo ir além, né, são os mecanismos de governança, são, né, o envolvimento dos atores, né, de diferentes secretarias que precisam, né, debater e dialogar a respeito daquele objeto. Comentando um pouquinho sobre o relato da Zilmar, eu acho que quando ela traz sobre o plano anual de contratações, embora, né, o plano esteja previsto na instrução normativa do Ministério da Economia, número 1 de 2019, ela fala, né, eu entendi que dá sentido ao plano, né? Então, uma coisa é a questão burocrática, sentar e fazer um plano só para que ele exista, né? A gente pode fazer isso para o plano anual de contratação, para o plano estadual de saúde, né, para qualquer outro instrumento, né, de elaboração diagnóstica e etc. Agora, dar sentido ao plano, dar materialidade ao plano é uma outra etapa, né? E aí isso é realmente um desafio, é muito, muito complexo, muito difícil. E também, né, comentando um pouquinho sobre a pergunta da Pauliane, quando ela fala, né, como avançar na questão da contratualização de serviços na perspectiva, né, da oferta, né, a partir de metas quali-quantitativas. Então, Pauliane, a minha perspectiva, né, eu venho, como eu já disse, olhando para esse tema há quase uma década, né? O sistema de pagamento por produção, ele é um sistema que deve estar restrito a algumas questões. Ele já não tem mais espaço dentro do Sistema Único de Saúde. E a gente não pode, eu falar da tabela SUS, daí a gente entra em outra discussão aqui que não termina. Mas a gente não pode mais contratualizar serviços só na perspectiva, né, do valor de tabela, porque daí você não olha para as outras características que o serviço precisaria instituir. Então, instituir contratos, né, na perspectiva quali quanti, é você também, de alguma forma, sancionar ou, né, fortalecer aquele prestador a partir do momento que ele atinge as metas estabelecidas no contrato. Quer dizer, é uma outra relação contratual, ela tem uma outra perspectiva, né, diferente de pagar por serviço, e aí a gente paga, né, o valor da tabela, alguns serviços, né, hoje em dia tem uma procura maior porque o valor da tabela é maior, outros, né, não tem procura nenhuma, né, não tem oferta praticamente nenhuma porque a tabela é baixa, e aí a gente não atende a necessidade do usuário, né? E aí fica, né, o setor de planejamento e o setor de contratualização da assistência, né, moldado nessa perspectiva daquilo que é mais rentável ao prestador ou menos rentável. Então, acho que a gente tem normativas para isso, mas ainda assim a gente cai em aspectos das responsabilidades gestoras. A Luana trouxe no início, olha, eu sou um município que tem a gestão do teto, né, federal da média e alta complexidade, então eu contratualizo os serviços dentro do meu território. Agora, eu sou um município que não tem a gestão do teto. Então, o meu município, quando não tem a gestão do teto, os serviços de média e alta complexidade estão sob gestão estadual, e aí eu tenho alguns problemas, como contratações paralelas, quer dizer, o Estado contratualiza o prestador e eu contratualizo junto, né? Ou eu contratualizo o município vizinho, então eu acabo indo contra um princípio constitucional, né, e da própria organização do sistema, que é a direção única. Então, são outros aspectos que envolvem também a parte de contratualização dos serviços. Eu quero agradecer, achei, né, muito bacana o formato né, da live, né, nesse nosso encontro. Aprendi muito, né, dá vontade de discutir todas as questões, né, da gente voltar lá na lei e começar a olhar para cada um dos artigos. Então, foi muito interessante, pessoal. Um grande abraço. Muito obrigada, João Felipe. Por favor, Luana. Bom, pessoal, eu queria, na realidade, só reforçar um pouco a fala dos colegas e trazerem alguns pontos, né, como a Lena gosta de trazer o que é importante eu sair daqui, né, carregado aqui na minha mente e que me traga um certo incômodo.
Eu vou trazer um pouco, antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre a questão que o Júnior traz em relação ao modelo. Eu concordo com o Júnior, né? A gente pode não... É ruim o termo modelo. A gente fala modelo, parece que eu estou colocando assim um instrumento que tem que ser aquele beabá e seguir aquilo ali, pronto, é o modelo que eu tenho. E aí, às vezes, o modelo não atende aquilo que aquele estado, aquela região, aquele planejamento realmente identifica como necessidade. Mas eu vou provocá-los aqui em relação às experiências. Nós tivemos hoje relatos, né, de experiências e que tem ocorrido e que isso é fundamental. Então, assim, vamos compartilhar essas experiências, vamos colocar aquilo que tem, porque a minha experiência, ela pode ser adaptada e pode fazer total diferença para o meu trabalho. Então, acho que é nesse formato que eu quero aqui instigar essa questão. Outra questão é que eu vejo a preocupação em relação à Lei 14.133, né? A nova lei da questão da licitação, que na realidade vem aí com caráter um pouco diferente da 866. E aí, eu também vou abrir aqui que a gente tem que ter cuidado na questão jurídica. Então, existe um arcabouço jurídico que ainda está em debate. Bom se fosse se a gente tivesse um consenso jurídico em relação a tudo. Mas nós não temos, nós temos jurídicos com olhares diferentes, com interpretações diferentes, mas eu vou trazer um adendo. Aí sim eu vou trazer o adendo para vocês saírem daqui gravados aqui na memória. A importância do planejamento, que vai identificar as necessidades, a questão do planejamento regional integrado, da regionalização, que vai me mostrar o que eu tenho de estruturação dentro da região que eu preciso de contratualizar, a questão da regulação. Esses são algumas bases em relação ao processo de contratualização que vai me dar definições, como se diz, conforto para mim realizar aquele ato de contratualização. É um desafio esse processo? Claro que é. Não é fácil, porque a minha necessidade é diferente da outra. Na saúde é complexo, porque alguém imaginou que teria pandemia? Não. Veio uma pandemia que mudou tudo aquilo que a gente tinha planejado dentro dos planos. Toda a questão orçamentária, muda, vem orçamento de guerra, vem mais dinheiro de emenda, tem que contratualizar diferentes hospitais, fecha leito, abre leito de Covid, porque a vida do território ela é dinâmica e ela muda dia a dia. Então, esse processo é um processo que a gente tem que criar a cultura de sempre fazendo. É um processo contínuo, né? E aí eu vou aqui colocar um desafio, que numa próxima oportunidade a gente traga essas experiências aqui e que a gente possa, na realidade, fazer um compartilhamento que, a partir das experiências, a gente pode evidenciar a luz daquilo que a gente propôs como intencionalidades na temática. Quero agradecer imensamente esse momento, sempre é muito prazeroso estar com vocês, né? O João Felipe está iniciando aí o processo e muito proveitoso a sua fala, João, acho que compôs aí bem o nosso quadro aí. Quero agradecer a todos que contribuíram, aos participantes que falaram, que relataram, que contribuíram ou verbalmente ou pelo chat, porque esse debate é fundamental para o nosso processo de aprendizagem, porque o processo de aprendizagem é conjunto. Nós temos um pouquinho de experiência, vocês têm outros que estão aí na prática do dia a dia, e juntos nós conseguimos construir aí um aprendizado coletivo, que eu acho que é a grande intencionalidade da plataforma, do PDA. Muito obrigada, um grande abraço para todos. Muito obrigada aos nossos especialistas. Antes de devolver a palavra para a Paula, eu só estou tirinha aqui também dando parabéns, Anderson, pessoal aqui se manifestando. Vou aqui ler a intervenção que a Francisca traz. Ela diz que a ideia, Júnior, é de que o PCA seja a partir das demandas identificadas no PAS, com etapas, prazos e responsabilidades claras, e não comprometa o orçamento da SES, utilizando o sistema de registro de preços para essas contratações, certo? E aí ela aqui embaixo também
fala, né? De fato, João Felipe, o desafio é fazer o PCA rodar e não mostrar ou guardar na gaveta, certo? E aí aqui algumas manifestações de, enfim, já é um momento de avaliação, por isso que eu já vou passar para a Paula, para ela dar continuidade aqui, mas o pessoal já fazendo agradecimentos, já dando feedback sobre a nossa plenária. Aqui eu me despeço de vocês da mediação. Muito obrigada por esse momento. Aprendi bastante. E Paula, por favor, com você. Eu sou suspeita, né? Acho que esse espaço, essa plenária, ela é muito potente sobre vários aspectos, mas eu acho que principalmente porque às vezes a gente fica meio acanhado de falar como é o processo de trabalho na nossa secretaria, né? E esse compartilhamento, acho que a Luana trouxe isso agora com força, né? Esse compartilhamento é fundamental, porque não só você enxerga a sua prática, às vezes, como uma boa prática, como outras pessoas conseguem visualizar uma outra forma de lidar com determinada situação que ainda não tinha lidado, né? E adaptar ali ao seu determinado contexto. E às vezes não é uma boa prática, mas o aprendizado que essa trajetória, essa forma de lidar, ela gerou, ele é super importante de ser compartilhado. Então, acho que a gente ainda tem muita carência de constituir esses espaços de compartilhamento que são muito importantes para a gente criar estratégias e forma de lidar com essas situações. E eu acho que o que fica, principalmente para mim, em relação a essa temática, mas que pode ser ampliada para muitas outras dentro da gestão, é que a gente precisa reunir as pessoas que estão envolvidas nisso, né? Não dá para pensar nenhum processo de licitação e compras sem planejamento baseado em necessidades de saúde, sem planejamento baseado num processo que inclui todos esses atores que fazem parte dessa estratégia. Então, todo mundo precisa fazer parte dessa conversa. Senão, o planejamento vai ter problemas, senão o processo de licitação e compras vai ter problemas, né? Eu acho que vocês trouxeram isso também em vários momentos na fala de vocês. Isso vale não só para processos de licitação de compras, né? Mas toda vez que a gente traz algum ponto de discussão, a gente precisa trazer todos os atores que estão envolvidos, senão a gente vai ter problemas na hora de desenvolver qualquer tipo de estratégia que seja. Então, acho que isso, para mim, é o principal que fica, que diz respeito a planejamento, monitoramento, processo de licitação e compras, enfim, que envolvem toda a nossa gestão aí do Plano Estadual de Saúde. E aí, acho que a Pauliane, né, que é do Rio Grande do Norte, né, Pauliane, e a Valesca já compartilharam duas boas práticas super interessantes e reforço o convite da Luana, né, compartilhem aqui conosco, eu tenho certeza que tem muitas outras práticas e a gente quer ouvir, acho que todos vocês querem ouvir. Queria agradecer vocês por esse engajamento, pelas reflexões. A gente tem tido um retorno muito positivo com relação a essa plataforma, a esse momento e essa forma, nessa metodologia de lidar com o processo de ensino-aprendizagem. Os temas trazidos aqui, eles são fundamentais para a nossa reflexão, para a nossa problematização, para a inclusão de atores e revisão de processos e produtos que, de fato, compõem e subsidiam o sistema de monitoramento e avaliação, fazer alguns informes, né, para vocês não deixar de realizar as atividades na plataforma. Então, tudo que vocês fizerem, registrem lá, porque isso é o que compõe a certificação. Inclusive, a avaliação do tema 1 da UC3, ela está liberada para vocês preencherem até o dia 1 de agosto, tá? Então, isso é bem importante. A gente vai fazer uma pausa agora na PDA, a gente vai ter um período de férias, né? Entre o tema 1 e o tema 2, até porque muitos de vocês tiram férias, então o tema 2 vai começar só no dia 1 de agosto, tá? Então a gente vai fazer um intervalo maior mesmo. Aproveitem para fazer as atividades que vocês ainda não fizeram, tá bom? A nossa próxima plenária do tema 2, ela vai acontecer lá em setembro, no dia, deixa eu pegar minha colinha aqui, no dia 13, tá? Então, é fundamental que vocês se organizem também para trazer para a gente essas questões de aprendizagem, porque são elas que subsidiam esse momento aqui super rico, tá? Bom, queria agradecer a todos vocês que são das secretarias e tem alguns que não são também das secretarias estaduais de saúde. Agradecer a equipe de gestão desse projeto, a Cássia, o Fernando, o Giva, a Vilma,
a Luana, o Júnior e o João, por todas as contribuições riquíssimas que trouxeram à nossa plenária. A Niara, que conduziu de forma muito legal esse momento. A Lena Clara e o Gilson são consultores desse projeto. A toda a nossa equipe de educação à distância, a gente tem uma equipe grande que nos apoia na realização dessa plataforma. Aos nossos parceiros, a Tininha, a Maria Rita, a Emi, do CONAS. Do Ministério da Saúde, a gente teve a participação de algumas pessoas, mas o Shelley e todas as Sense que nos apoiam. A nossa querida equipe de facilitação, a Alessandra, o Anderson, a Carla, a Daniele, a Ângela, o Everton, a Fabiana, o Florentino, o Gabriel, a Preta, a Lavínia, o Léo, a Lutgardes, o Manuel, a Rosana e a Stephanie, que são fundamentais para o nosso projeto se desenvolver e para apoiarem aí vocês nesse processo de avaliação e de monitoramento e no aprimoramento de práticas aí no dia a dia com vocês das secretarias, tá bom? Gente, eu fico por aqui. Nos vemos então em setembro e espero que seja breve e que vocês insiram as atividades também e realizem a avaliação lá na nossa plataforma, tá bom, pessoal? Parabéns pelo encontro e parabéns pelas iniciativas. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Tchau, tchau, pessoal. Muito bom Tchau, ter tchau, vocês pessoal. por Boa aqui. tarde a Tchau, todos. pessoal. Boa tarde. Obrigada. Tchau, E pela pessoal. oportunidade de Tchau. estar Obrigado a aqui. todos. Boa sorte. Até mais. É.